Como hoje é o Dia dos Pais, eu quero trazer uma reflexão para você, para mim, essa palavra também é para mim, mas nós como pais, nós precisamos refletir nesse dia, né? Aliás, todos os dias, né? Sobre a nossa missão, sobre aquilo que Deus preparou para nós, sobre aquilo que Deus quer nos ensinar. E eu preparei uma reflexão para a gente pensar um pouquinho na trajetória do pai Davi, não do rei Davi. O rei Davi, a gente sabe muito bem que foi um rei de grande sucesso, um rei que unificou a nação de Israel, um rei que, segundo a Bíblia, era um homem segundo o coração de Deus, um rei que, através da sua família, nasceu o Cristo, Jesus. Humanamente, ele é descendente da família de Davi. Mas eu quero refletir com você sobre o pai Davi. O pai que nós precisamos aprender com ele a não ser. E, diante disso, eu quero refletir com você algumas coisas. A primeira delas é que ter sido qualificado como um homem segundo o coração de Deus não qualificou Davi para ser um homem perfeito, um pai exemplar, embora ele tendo sido escolhido por Deus para ser o descendente de Jesus, isso não o habilitou para ser um verdadeiro pai. E a gente poderia resumir a história de Davi assim: um pai normal como você e eu, que nasceu naquela época numa grande família. Hoje as famílias estão cada vez mais sendo reduzidas, mas talvez você também nasceu numa grande família, com 5 irmãos, outros como o meu pai e a minha mãe, com 12 irmãos, né? As famílias grandes. Assim também era a família de Davi. Começou a trabalhar muito cedo para ajudar nas despesas da casa. E, como um homem, né, não foi criado com muita atenção. E em alguns momentos até da sua vida, ele foi esquecido pelo seu pai, até porque a sua família era muito grande. Em 1 Samuel capítulo 16, versículos 6, 7 e 11, a gente vai usar esse texto, né? O pessoal da mídia vai projetar para a gente ler. 1 Samuel capítulo 16, versículos 6, 7 e 11, diz assim, se você quiser, leia comigo. Logo que chegaram, assim que Samuel colocou os olhos sobre Eliabe, disse consigo: deve ser este o homem que o Senhor quer ungir. Versículo 7. Entretanto, Yahvé assegurou a Samuel, o profeta: não te impressione diante da aparência, nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Versículo 11. Então Samuel questionou a Jessé, o pai: estes são todos os filhos que tens? Ao que Jessé respondeu: bem, ainda tenho o caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé: manda buscá-lo, porque não nos sentaremos para comer enquanto ele não estiver presente. Até aí. Esse era Davi, o caçula, aquele que estava cuidando das ovelhas do pai. E nesse momento aí de escolha de Deus, né, através do profeta Samuel, que havia colocado no espírito de Samuel que ele deveria ungir o novo rei para a nação de Israel, Samuel achava que
diante de tantos filhos que Jessé tinha, alguns tinham os pré-requisitos para ser um bom rei. Porém, o texto diz que Deus não havia escolhido nenhum dos irmãos de Davi, e somente após a chegada de Davi é que Samuel recebe uma mensagem profética no seu espírito, que ele agora deveria ungir Davi como rei de Israel. Bom, e aí a gente já começa vendo um jovem focado no trabalho, focado nas coisas que ele deveria gerenciar para o seu pai. Nada contra, né? O homem precisa realmente de foco, e esse foco é muito importante quando ele começa logo na nossa adolescência, na nossa juventude, e hoje a gente tem uma falência desse foco, onde muitos jovens, principalmente os meninos, não tem ainda um direcionamento, não tem ainda um norte para seguir na vida, mas tudo indica que Davi era um cara focado, era já um adolescente, né, que sabia o que ele queria, sabia qual era a sua missão. Mas diante disso tudo, a gente vai vendo a história de formação do caráter desse futuro pai, que ainda adolescente, né, trabalhava, se empenhava, tinha foco, e Deus estava forjando também, não somente a vida de Davi para ser um excelente rei, para governar Israel, mas também estava, né, formando Davi com todas as suas situações para ele ser um pai. E a gente aprende nessa formação de Davi algumas coisas que talvez você e eu vamos nos comparar com Davi. Bom, a primeira coisa que eu tiro da vida de Davi é que o trauma e a educação que ele recebeu, com certeza, marcou negativamente e fez Davi repetir erros que seu pai cometeu. Davi não se dedicou como um bom pai, logo quando assumiu o reinado de Israel. Ele não cuidou da sua família, ele não cuidou das suas esposas, ele não cuidou do seu filho. Davi tinha no seu espírito, no seu corpo, na sua alma, né, um amor tremendo por Deus. Ele era um companheiro de Deus, mas na gestão da sua família, Davi era um pai ausente. Sério, Marcos, eu nunca pensei assim. Pois é, se você for estudar um pouquinho a história de Davi, você vai ver que Davi era um pai ausente e ele terceirizou a educação dos seus filhos. Ele terceirizou para os seus generais o cuidado dos seus filhos. E a gente vai aprendendo com Davi a não fazer igual. Porque na sociedade contemporânea que nós estamos vivendo, a gente tem visto uma terceirização da responsabilidade paterna e não também deixarmos de alertar as mães materna. Estamos terceirizando e entregando para outros a maior responsabilidade que Deus nos deu. Se a Bíblia diz que filhos são heranças do Senhor, e você que é pai pode dizer amém por isso, se é uma herança, ela precisa ser cuidada com muito zelo, com muita propriedade. E a pergunta que não quer calar é: como está a sua paternidade, a minha paternidade, como está a sua família? E se família é tudo para nós, e eu penso que sim, eu penso que você, se está aqui, você valoriza a sua família, você valoriza os seus filhos, você veio também prestigiar a homenagem que seu filho ia fazer para você através do Nova Vida Kids. Você e eu precisamos ter isso bem enraizado no nosso coração. Família é tudo. Não adianta eu estar focado no trabalho, não adianta eu estar focado em ganhar dinheiro, se eu esqueço da educação dos meus filhos, se eu esqueço do cuidado da minha casa, se eu terceirizo esse dever que Deus me deu.
Bom, diante da história desse personagem que tem tanta relevância na história da igreja e também no nascimento do Senhor Jesus, a gente chega à conclusão que Davi não conseguiu ensinar aos seus filhos os valores morais, éticos e bíblicos. Marcos, esse cara não providenciou todas as coisas para a casa de Deus, para fazer o tabernáculo. Sim, ele providenciou, mas ele esqueceu de cuidar do seu maior bem. E diante dele, dentro da sua própria casa, olha o que aconteceu, gente. E se você for o texto, você vai ver: incesto, homicídio, brigas, invejas e adultério. Tudo isso envolve a família, a paternidade de Davi. E aí a gente chega à conclusão que ele era muito bom, muito focado em guerras, em conquistas, mas a gente chega à conclusão que, como pai, Davi deixou a desejar. E a minha reflexão a você, pai, a você também, mãe, a você que vai ser pai ou você que vai ser ainda mãe, é que você não seja ausente, porque a sua ausência causará danos na sua casa, na sua família, na sua vida e principalmente na vida dos seus filhos. A gente aprendeu semana passada com a Ana, e ela vai dar continuidade na próxima semana, que os traumas, eles já começam na gestação. Quando uma mãe tem uma gestação problemática, uma relação problemática, todas essas situações, elas já estão sendo comunicadas através da sensibilidade e da comunicação mãe e filha no útero materno. E a gente não pode esquecer que quando os nossos filhos nascem, todas as nossas funções, sejam elas as 7 que foram colocadas aqui pelos personagens, todas elas têm uma função tremenda. Eu me lembro quando meus filhos estavam na barriga da minha esposa ainda, bastava eu começar a acariciar a barriga e a falar de uma forma carinhosa com meus filhos na barriga da minha esposa, e parecia que a barriga se contorcia. Não sei se você teve essa experiência também com seus filhos. Parecia que a criança ia saltar da barriga da minha esposa, só porque havia uma conexão de toques, havia uma conexão com palavras, havia uma conexão que estava envolvendo aqueles momentos de carinho, de amor, de cuidado. Então hoje nós precisamos, como pais, sair desse encontro e refletir que nós não podemos e não devemos ser pais ausentes. A gente sabe muito bem que, como pais, a gente é provedor, como pais, a gente sai ao mercado de trabalho, mas nada poderá substituir a sua presença na relação com seus filhos. Nada vai poder separar esse amor que você tem com seu filho. E Davi esqueceu disso tudo, gente, a ponto de ter todas essas situações dentro da sua casa: incesto, homicídio, rivalidade entre os filhos, brigas tremendas, inveja e, por fim, adultério, não só de Davi, mas também de seus filhos. E o que a gente aprende com isso tudo, Marcos? Simples. A gente aprende que terceirizar a educação dos nossos filhos não vai dar certo. E eu quero refletir com você algumas coisas que eu aprendo com isso. Você e eu precisamos estreitar laços com os nossos filhos, porque o que a gente leva dessa vida é relacionamento, gente. O que você vai levar para a sua vida é relacionamento. Então eu quero convidar você, pai e mãe, a estreitar o seu relacionamento
com a sua família, com o seu cônjuge, com os seus filhos, porque isso é que vai dar embasamento, é isso que vai curar as emoções, é isso que vai salvar a sua família das crises existenciais que daqui para frente virão com mais intensidade sobre nós. E eu quero te dar alguns conselhos. Dedique diariamente um tempo exclusivo com a sua família, com o seu filho. Reflita sobre a formação da sua criança. Como é que está a formação? Como é que estão as coisas? É importante que você, pai e mãe, converse sobre o que querem formar a respeito dos seus filhos. Um dia desse eu ouvi uma pessoa evangélica falando: as crianças parece que quando chegam à juventude, elas esquecem toda a formação, elas esquecem tudo e desviam do caminho do pai. Mas se a palavra de Deus diz que se eu ensinar o menino no caminho que ele deve andar, quando crescer ele não vai se afastar do caminho, então a culpa não está na educação. A culpa não está no sistema, a culpa não está no mundo, a culpa está na minha paternidade, a culpa está na minha maternidade, porque de fato e de verdade eu estou como Davi e não ensinei o meu filho e a minha filha no caminho em que ele deve andar. E nós precisamos refletir: será que nós estamos dedicando o tempo necessário aos nossos filhos? Marcos, mas eu estou trazendo eles para o Nova Vida Kids. Isso é tudo? Isso resolve? Não, não resolve. E a gente precisa refletir sobre isso, porque o tempo que seu filho tem aqui no Nova Vida Kids é ínfimo, mas o tempo que ele tem com você é macro, e é na formação do lar, é na relação que ele tem com você como pai, como mãe, que os valores cristãos vão ser eternizados na vida do seu filho, eternizadas na vida do seu filho. Então a gente precisa refletir, nós precisamos saber quais são os nossos interesses e aquilo que está acompanhando os interesses dos nossos filhos. A gente está dando limites a eles, ou a gente está entregando as babás eletrônicas da vida, as TVs da vida, aos games. Um dia desse eu estava próximo de uma família almoçando, e a criança começou a chorar. A mãe rapidamente pegou um celular e falou: ele vai ficar quietinho agora. Botou lá, não sei qual era o desenho, e pronto. Terceirizou para o desenho. E o que tinha naquele desenho? Espero eu que uma mensagem positiva. Espero eu que uma mensagem educativa. Mas se a gente sabe muito bem que na minha época como pai, lá há 30 anos atrás, o inferno trabalhava com mensagens subliminares nos desenhos, atualmente ele trabalha rasgado, informando aos seus filhos nos desenhos uma mensagem totalmente distorcida daquilo que Cristo quer forjar no coração do seu filho. E a gente já sabe muito bem também que toda formação institucional na mente dos nossos filhos é justamente de 0 a 6, 7, 8 anos, e existe já estudos comprovados que isso vai formar e forjar a mente do seu filho, da sua filha. Marcos, eu nem sei mexer nessas parafernálias todas eletrônicas. Pois é, você não deve deixar de aprender, você não deve deixar de mexer, você precisa saber o que o seu filho está se conectando, como ele está conectando, aonde ele está entrando, em que bate-papo ele está conversando, porque com isso você vai estar dando limites. A rotina às vezes destrói. Aos finais de semana, como está sendo o seu relacionamento com o seu filho, pai? Seja consciente das suas responsabilidades. Nem sempre os pais se preparam adequadamente para ter um filho. Pois é,
A gente não faz um curso de como ser pai. Quando a gente vê, a gente casou, a gente planeja e fala assim: eu vou ter um filho, quero perpetuar a minha geração, a minha família, e a gente vai lá e tem um filho, e aí nasce o filho. E aí, cada um de nós gerenciamos esse ser que Deus nos dá como presente, da maneira que a gente acha que é o correto. Mas a pergunta que não quer calar é: como estão as minhas responsabilidades nesse processo? Elas estão adequadas? Eu estou realmente esbanjando não só carinho, mas amor, cuidado, proteção? Eu estou evitando todas as formas ideológicas, psicológicas que estão adulterando a mente do meu filho e da minha filha? Eu estou cerceando e cuidando como pai? Nós precisamos refletir sobre isso nesse dia, porque isso é muito importante, Marcos. Porque se eu deixar a educação para terceiros, sabe o que vai acontecer com o seu filho? E é o que a gente está vendo na sociedade moderna: crianças com baixa autoestima, crianças agressivas, crianças com falta de limites, crianças depressivas, crianças ansiosas e com sentimento de abandono, crianças aonde não tem referência de família, de pai, de mãe. E a gente precisa refletir que aquilo que a gente semeia, a gente vai colher. A semeadura está na Bíblia, está lá bem claro. Então eu preciso viver a totalidade da palavra. Eu não posso negligenciar como pai o meu papel. Você, pai, tem um papel. Você, mãe, tem um papel. E a gente precisa entender isso claramente. Deus tem um projeto maravilhoso para a tua família. Você pode dizer amém por isso. Mas para que os planos dele não sejam frustrados, você e eu precisamos cooperar com Deus, precisamos caminhar com Deus, precisamos assumir os nossos papéis. E essa mensagem é justamente para a gente sair desse encontro hoje entendendo que há um princípio estabelecido por Deus, o princípio da paternidade. O seu filho precisa do contato do pai. Isso é fundamental, pais. O seu filho precisa de você. O seu filho, a sua filha precisa de você. Isso vai forjar o caráter deles. E nós precisamos saber disso. Não importa se a gente não teve, talvez, como Davi, um bom pai que cuidou dele, ou que esqueceu de nós. Talvez você esteja dizendo aqui: Marcos, eu nem tenho referência de pai. Eu nem fui tratado como um bom filho, eu nem fui cuidado com filho. Não importa, querido, mas comece a escrever uma nova história através desse início de família e de paternidade que começa em você. Não permitamos fazer os mesmos erros que fizeram conosco. Ah, Marcos, eu sou de uma família, e eu também, que não havia carinho. Os pais eram provedores, mas não tinha carinho, não tinha afeto, não tinha abraço. Para você ter uma ideia, eu fui dar um beijo no meu pai depois que ele estava doente, porque ele dizia: filho meu, não me beija, porque Jesus foi traído com um beijo. Eu olhava para ele e falava assim: misericórdia, hein, pai? Né? Mas olha só a ignorância, gente. Que ignorância! E aí, quando ele ficou doente, a gente começou a estreitar o relacionamento. Olha só, que coisa triste, precisou ficar doente para ter um relacionamento de contato, de relacionamento de aproximação, de abraço, de carinho, de cuidado. Mas Marcos, seu pai não era um bom pai?
Pelo padrão daquela sociedade em que eu vivia, ele era provedor, não faltava comida lá em casa, era o ditado deles, né, de todos os pais quando se reunia: não pode faltar arroz, não pode faltar feijão, as contas têm que estar pagas, e tudo tem que estar em ordem, tudo tem que estar... Mas e o demais? Talvez você, como eu, você conviveu com esse modelo, mas a gente pode e deve mudar as coisas. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu também não vou ser agora um pai de mimimi, mamamá, né? De tanto chamego, de tanto isso, que na necessidade da correção eu não tenho mais pulso, eu não tenho mais visão do que é ser um pai para corrigir, para ajustar, para coordenar. Mas eu preciso ter equilíbrio, eu preciso cuidar daquele ser que Deus colocou sobre a minha responsabilidade, você também, porque senão a gente vai, e a gente está aprendendo com a Ana aqui, que a gente é o reflexo daquilo que a gente foi criado. Por mais que você não goste, você é o reflexo da sua mãe, filha. Por mais que você não goste, filho, você é o reflexo do seu pai, porque a gente reproduz aquilo que nós aprendemos ao longo da nossa história. E a gente precisa cuidar, porque talvez você e eu fomos massacrados por tantos conceitos errados, por tantas coisas erradas, e a gente não pode reproduzir da mesma forma que reproduziram em nós. A minha mensagem hoje é levar você a um padrão que Cristo almeja e Cristo precisa. Porque Deus quer que você e eu tenhamos filhos abençoados. Você pode dizer amém? A Bíblia diz que se eles são herança do Senhor, você como pai é aquele sacerdote que intercede diante de Deus pela vida do seu filho. Então, queridos, precisamos amar sim, cuidar sim. Precisamos ter Cristo em alta na nossa vida, porque Cristo é aquele que pode remover todos os traumas da minha vida, e está removendo ao longo da minha estrada, está tirando várias coisas, mas na medida que eu me rendo a Ele, Ele vai removendo e fazendo uma limpeza e vai me aperfeiçoando, para que eu seja um homem, para que você seja uma mulher também que protege, que orienta, que ama, que cuida, que cerceia, que abençoa, que protege. O que reprovou Davi? Bom, a história nos mostra que foi pouca ou nenhuma presença dele no processo da formação dos seus filhos, pouca ou ausência dele na presença do seu lar como marido. Davi não conseguiu passar limites, Davi repassou a sua paternidade para outros, e Davi não foi o sacerdote que deveria ser dentro do seu lar. Que nós, pais, possamos sair daqui hoje entendendo a nossa missão como sacerdote, como aquele que cuida, como aquele que intercede. Davi não foi amigo dos seus filhos, porque um dos seus filhos quis tomar o seu trono. Você lembra da história? O próprio filho quis tomar o trono do pai, para você ver a relação que havia entre eles. E a gente precisa refletir, ele não foi um exemplo para o seu filho, e nós pais precisamos ser exemplo. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo falando a Timóteo: sede o exemplo dos fiéis no trato, na doutrina, no comportamento, nas ações, nas atitudes. Que nós possamos ter essa preocupação, gente. O que aprendemos com essa história? Que a gente vai errar. Você pode dizer isso comigo? Eu vou errar. Pois é, a gente vai errar. Mas o que a gente precisa aprender?
que o Espírito Santo é aquele que vai nos corrigir, que é aquele que vai nos ensinar, e a gente precisa assumir os nossos erros. A gente vai aprender que não devemos deixar a nossa casa sem ordem, a casa precisa de ordem. Que a gente precisa amar a Deus, amar as nossas esposas e amar os nossos filhos. A gente precisa aprender que a gente protege, cuida deles. E a gente precisa ter o hábito de conduzir os nossos filhos no caminho em que ele deve andar, ensinando todos os dias. Eu tenho aprendido que ensinamento é todo dia. Por mais que a gente saiba, às vezes a gente esquece, ou a gente deleta. Mas o ensinamento é fundamental e diário. Nós, como pais, recebemos uma missão. Você pode dizer isso comigo: eu recebi uma missão. A primeira missão que Deus nos deu é sermos pais, profetas, sacerdotes do nosso lar, declarando a bênção de Deus sobre a nossa família. A gente precisa saber que o nosso cônjuge é um presente que Deus nos deu, e que o nosso lar é o nosso reino, é um lugar que todos nós precisamos cuidar com muito afinco, com muito capricho, com muito zelo. Que Deus possa cuidar de nós e nos ajudar nessa missão. Pense comigo. A boa administração do tempo é provavelmente o fator mais importante na administração de si mesmo, de seu trabalho e até mesmo do trabalho dos outros. A boa administração do tempo significa diminuir os compromissos marginais e aumentar as verdadeiras prioridades. Portanto, precisamos, gente, ter uma mente aberta quando se tratar de ganhar o tempo, porque o tempo passa, o tempo voa, e o tempo que passou não volta mais, já foi. Você e eu precisamos ter essa mente aberta para ganhar tempo nos desafios em tudo que você vai fazer, porque em tudo que você e eu estamos fazendo, nós precisamos descobrir se não existe uma maneira mais simples de ganhar tempo, mais rápida e melhor, para fazermos a mesma coisa com muito mais eficiência. Concluo dizendo para você que a sua e a minha família é o maior patrimônio que Deus nos deu, e você pode dizer amém por isso. Amém. Então cuide dela com muito capricho, cuide dela com muito zelo, cuide dela com todo o seu empenho e todas as suas forças, porque você, como sacerdote de Deus, você e eu prestaremos contas do maior bem que Deus nos deu: a nossa casa, os nossos filhos, o nosso lar, a nossa paternidade, a nossa maternidade, e que possamos aprender com Davi a não fazer do mesmo jeito, mas a mudarmos. Marcos, eu estava muito focado nas coisas da vida, estava esquecendo o tempo com qualidade para os meus filhos. Então que bom, a partir de hoje, tem esse tempo. A partir de hoje, sente com seu filho, veja qual é o desenho que ele está assistindo, veja o que ele está recebendo como informação, veja qual é a ideologia que está nesse desenho, porque talvez essa ideologia pode corromper tudo que Deus tem sonhado para a sua casa e para a sua família. Que você nesta manhã possa refletir: minha mãe não me deu o amor que me dá, que eu deveria, portanto eu também tenho essa dificuldade. Querido, querida, como eu disse, o tempo passa, o tempo voa. Parece que foi ontem que vi meus filhos no berço.
hoje são adultos. Passa muito rápido. Aliás, o tempo está passando numa velocidade tremenda. Já estamos chegando ao final de 2024, daqui a pouco. Já estamos em agosto, daqui a pouco você e eu vamos estar pensando já no Natal. Escreva o que eu estou te falando. Há uma abreviação do tempo. E, gente, tempo é uma coisa que não tem como resgatar. Mas tem sim uma solução para você e eu. A partir de hoje, refletirmos com Davi, a sermos sim um homem que adora a Deus, um homem segundo o coração de Deus, mas não esquecermos do maior bem que Deus nos deu, a nossa família, os nossos filhos, o nosso maior patrimônio. A Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? O que adianta? Meu bolso está cheio de dinheiro e eu perder a minha esposa, perder meus filhos. Marcos, mas eu preciso de dinheiro, você, eu, todo mundo, eu sei disso. Mas esse mundo que a gente vive, há um aceleramento tão grande, há uma busca tão grande na inversão de valores, que você não inverta o processo e os valores, mas que você priorize aquilo que é prioridade. E aquilo que é prioridade é algo que Deus te deu, é algo que Deus colocou na sua mão, a sua família. Você pode ficar de pé. Coloque a mão no seu coração. Eu sei que nós estamos nesse processo, gente. O Evangelho, ele traz em nós mudanças. Mas às vezes a gente culpa tanto o diabo, sabe? Crente tem mania de culpar o diabo. Eu sei que ele veio para matar, roubar e destruir. Esse já é o papel dele. Mas a gente precisa pensar e refletir. Talvez tanta coisa que você esteja jogando na conta do diabo, ele está lá falando para Deus assim, ó: isso aí não é culpa minha não, isso aí é culpa dela, que não está sendo uma boa mãe. Isso aí é culpa dele, que não está sendo um bom pai. Deus, não imputa esse pecado para mim não, porque esse não é meu não. E a gente tem essa mania como crente de responsabilizar tudo na conta dele. Eu sei que ele é, ladrão, ele é chamado de Apolião, ele é chamado de Deus desse século, ele é chamado de príncipe das trevas. Eu sei disso tudo, mas que você também possa refletir, possa sair daqui nesse momento entendendo o seu papel, a sua missão. E a sua missão é o maior bem que Deus te deu. Lembre-se, o tempo passa muito rápido. Talvez você não tenha tido tempo ainda de qualidade com a sua filha de 10 anos, de 5 anos. Aproveite. Coloque ela em alta como prioridade na sua vida. Sabe por quê? Porque o mundo faz isso. O sistema que a gente vive faz isso. Ame mais, se aproxime mais, cuide mais. Amado Jesus, nós estamos nesse processo, Pai, e a gente não quer errar como Davi, Pai. Aliás, eu não desejo
o que aconteceu na família do Davi, na família de ninguém, Pai. Mas o Senhor deixou um exemplo ali para a gente. Ele era um homem que pensava demais nas coisas de Deus. Legal. Talvez ele era como aquelas irmãs e irmãos que não saem da casa de Deus, mas deixou de lado o seu maior bem, a sua família. Que ele não deixe também de estar aos pés da cruz, mas que ele não deixe de lado a sua maior responsabilidade, que é cuidar dos seus filhos. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos, Pai. Que no nome de Jesus, nesta manhã, Senhor, nós possamos assumir o nosso sacerdócio, assumir a nossa paternidade, assumir a nossa maternidade. Que nós possamos assumir aquilo que o Senhor tem nos dado como herança. E que possamos, Senhor, cuidar com toda a excelência do maior bem que o Senhor nos deu, a nossa família. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém.